Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre programação orientada a objeto. Hoje vamos ver um pouco sobre como montar um diagrama, como realizar testes unitários ou testes e o que é casting, como ele funciona. Então, o que seria esse diagrama de classes? Ele é uma representação gráfica das classes em um sistema de programação orientado a objeto, que pode incluir suas relações, atributos e métodos. Então, hoje vamos ver alguns exemplos simples de um diagrama de classes a partir de um exemplo sobre gerenciamento de biblioteca. Então, aqui tem um exercício. Você foi encarregado de criar um sistema de gerenciamento de biblioteca. Você precisa implementar as classes bibliotecas e livros, e em seguida criar instâncias das classes e testes do sistema. Os livros possuem título, autor e ano, e as bibliotecas possuem nome, endereço e livros. A biblioteca pode realizar o adicionamento de livros, a remoção e pesquisar esses livros. A partir dessa leitura, foi possível ver que o título, autor e ano de publicação seriam os atributos dos livros, e já o nome, endereço e os livros seriam os atributos da biblioteca. A biblioteca também pode adicionar, remover e pesquisar. Geralmente, essas coisas estão relacionadas a ações que essa biblioteca pode realizar, então elas seriam colocadas como método. Então vamos ver como ficaria um diagrama. A representação do diagrama é separada em 3 seções, onde a primeira seria o nome da classe, a segunda é onde contém os atributos e o terceiro seria os métodos. Ao lado foi separado os atributos e os métodos. Os atributos seriam nome e endereço, o tipo dela seria string, string list, e os métodos, temos os métodos embaixo, adicionar livro, que os parâmetros de entrada são livro, e ele retorna um void, ou seja, ele retorna nada. O remover livro, que segue o mesmo exemplo, e o pesquisar livro, que ao final ele entra com o título do livro e retorna o livro que foi achado. Então, a primeira coisa que adicionamos é o nome dessa classe, que seria a biblioteca. A segunda coisa são os atributos com a sua tipologia na frente. E após isso, é adicionado os métodos, com os parâmetros e o que ele retorna. Seria adicionar livro, remover livro, pesquisar livro. E após isso, adicionamos a visibilidade dele. Por exemplo, qualquer pessoa pode acessar o nome e mudar ela, ou o endereço, ou o livro. Então, para isso, eu pensei em colocar todos em privados, ou seja, apenas a classe pode utilizar. E utilizar os métodos gets e setters para quando quiser alterar. E embaixo os métodos eu coloquei todos como público. Então aqui também temos um do livro, foi feita a mesma coisa. E por último seria como esses diagramas se relacionam. Nós temos o diagrama da biblioteca, seria a classe biblioteca com todos os atributos e métodos, e a do livro. Como a biblioteca utiliza de livros, eles estão representados ligados por uma linha, onde uma biblioteca possui vários livros e um livro só pode ir para uma biblioteca. Então, por isso esse 1 e esse asterisco aí. Agora vamos ver um pouco sobre testes. A importância deles seria na detecção de precoce de erros, onde eles ajudam a identificar esses erros ao longo do código e do processo de desenvolvimento, permitindo que os códigos sejam corrigidos antes que se tornem mais complexos. Ele também garante a qualidade dos testes, pois ele garante que ele funciona conforme o esperado. Ele facilita na manutenção, já que esses testes foram elaborados garantindo a qualidade de detecção. Ele também reduz o risco, já que você vai estar testando o seu teste. Ele facilita na colaboração em equipes, ou seja, os testes unitários ajudam a garantir que o desenvolvedor não afete negativamente o trabalho de um outro desenvolvedor.
pois essas partes já estarão testadas. Ele possui também uma automação de testes contínuos, ou seja, toda vez que houver alguma alteração, você pode fazer esses testes, novos testes. Ele também aumenta a confiança do software e melhora a eficiência do desenvolvimento, além de suportar a refatoração. Vamos ver sobre caching agora. O caching em programação refere-se ao processo de converter um valor de um tipo de dados em outro. Essa conversão geralmente é necessária quando se trabalha com tipos de dados diferentes e pode ser realizada de duas maneiras: cache implícito e cache explícito. O cache implícito requer a intervenção explícita do programador para converter esse tipo de dados. Ele geralmente envolve a conversão de tipos mais preciosos em tipos menos preciosos e pode ocorrer quando há riscos de perda de informações. Já o cache explícito ocorre automaticamente quando não há perda de informação, onde ele converte um tipo de dado em outro. Ele geralmente envolve a conversão de tipos menos precisos em tipos mais precisos. Ele também não requer a intervenção explícita do programador. A necessidade desses caches surge quando você necessita realizar uma operação com valores de tipos diferentes ou quando você precisa que o valor de um tipo seja interpretado como um. Eles também são úteis quando você está trabalhando com herança em linguagens orientadas a objetos, o que é necessário converter uma referência de uma classe base para outra derivada.